Good afternoon, everyone. Boa tarde a Let's todos. see if we have everybody on board Vamos ver se estão todos to start conectados the webinar. para que possamos começar com o webinário. I think we can wait a few seconds more for Vamos esperar mais participants alguns to connect, instantes para que os and we will participantes possam se join conectar shortly. Thank you for your time. e já já voltaremos. Muito obrigada. Good afternoon, everyone. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Meu nome é Maria Passadê. Eu sou da equipe regional da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e eu farei uma introdução nesse webinário. Sejam bem-vindos a esse Dia Mundial de Luta contra a Malária em 2023. Hoje pela tarde temos uma agenda breve. Começaremos com uma mensagem do nosso diretor, o Dr. Jarbas Barbosa, e em seguida teremos uma abertura do Dr. Roberto Montoya, que é o nosso assessor regional para a malária. Em seguida, teremos um vídeo comemorativo, cobrindo algumas iniciativas implementadas contra a malária. E em seguida, o Dr. Jancime Alexander, nosso colega, lançará a iniciativa dos campeões da malária para 2023. Depois teremos uma breve sessão de perguntas. Sejam bem-vindos. Sem mais delongas, passaremos então a mensagem em vídeo do nosso diretor, Dr. Jarbas Barbosa. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Malária e é a hora certa de fazer um apelo pela mobilização de recursos e apoio para a eliminação da malária nas Américas. As iniciativas na região deram resultados positivos para que pudéssemos alcançar as metas em vários países endêmicos. 3 países das Américas, Argentina, Paraguai e El Salvador, conseguiram ser certificados como livres de malária e Belize em breve se somará ao grupo, porque informou 0 casos de malária pelo terceiro ano consecutivo. Malária é uma doença grave que pode causar a morte, causada por parasitas que são transmitidos por mosquitos infectados. Gostaria de lembrá-los de que essa doença pode ser prevenida e tratada com tratamentos efetivos e, portanto, também eliminada. A malária ainda é um grande desafio da saúde pública e afeta desproporcionalmente a população mais marginalizada na região. Nós temos as ferramentas necessárias para proporcionar a essas populações com um diagnóstico bastante efetivo e com intervenções de prevenção, mas precisamos aumentar nossos esforços para que possamos trabalhar com as comunidades locais, facilitar a participação dos países, fortalecer a atenção primária à saúde e garantir um financiamento sustentável
para que possamos manter esse progresso no sentido da eliminação. Vamos aumentar esse sucesso nas Américas e hoje faço um convite para que ah, se somem a essa iniciativa para que possamos melhorar os esforços para acabar com essa doença. Faço um convite aos novos campeões que serão honrados em novembro deste ano. E faço um convite para que vários atores da região, entidades do governo, setor privado, ONGs, setor acadêmico e grupos da, da população que tenham feito um trabalho nessa área da malária e participem dessa iniciativa. A eliminação da malária é possível e deve ser uma prioridade na nossa região. Devemos garantir que todas as comunidades afetadas tenham acesso ao diagnóstico e o tratamento, e podemos fazer esse trabalho juntos. Hello, everybody, and thank you for Olá a being here todos, to muito celebrate obrigado the pela presença aqui hoje World Malaria Day. para a Today, comemoração do Dia Mundial de Luta contra a Malária. in the World Malaria Day, the message promoted Nesse by dia the de hoje, World nós Health temos Organization uma mensagem promovida pela OMS, uma mensagem que envolve esses três Is: because investir, still needed more porque investment ainda precisamos de mais in the world, investimento na luta contra a malária em todo o medical mundo, systems, in e improving devemos melhorar o primary sistema health de system, saúde e também o innovate, acesso à because atenção this is primária à something saúde. O outro I é inovar, porque ainda temos a necessidade de inovar na área de diagnóstico, also in tratamento control, e também no also controle de technology vetores. technology. It's very E important in malaria to envolvendo também tecnologia, é muito improve importante inovar the local implementation. e melhorar a implementação local das inovações. E, por fim, o For terceiro I, implementar. Essa é a too many people palavra-chave de hoje, at high-risk implementar. areas, and Porque particularly in muitas our pessoas region, em áreas de alto are risco, still especialmente na nossa not região, getting of the service. ainda não In the recebem Americas, os we are serviços facing challenges necessários. Nas Américas, nós temos desafios over that específicos. and high-risk Temos uma population. população I marginalizada e de difícil really believe that we alcance. have the tools, E but our eu endemic acredito que nós countries temos as still face ferramentas, mas os barriers nossos países endêmicos ainda those tools available, estão sofrendo com a particularly for the disparidade e most não affected têm populations. disponibilidade de ferramentas, especialmente no que se refere às populações mais The marginalizadas e region isoladas. is A making very região important progress in vem eliminating malaria. realizando progressos Here muito we have importantes na eliminação da malária. countries Aqui certified nós as temos os malaria-free países que foram in the last certificados years. como livres de malária Belize nos últimos is anos. also on Belize that path. também está no After caminho para a reporting zero certificação, indigenous cases porque since 2018. relataram zero However, casos there are still autóctones desde 2019. Nós temos ainda, no entanto, desafios. despite the achievements in elimination in the region, we have Apesar do challenges in sucesso countries that nesse are caminho, nós temos desafios em facing países que estão a large number of enfrentando cases. This is the um situation grande número in de our region, casos. Essa é a number of situação cases. na nossa região. Aqui estão os números de Despite casos. reduction in cases during Apesar da 2020, redução de 2021 casos and em 2020, 2021 e we need 2022, to recognize that the region nós is precisamos far reconhecer que a região ainda from está the defined longe da meta para in 2025. terms of cases. A meta em número de We are casos around para the 2025 é de cases, but our countries are working to adapt 125, to mas nós temos 1,000 cases. mais de I am sure 400 that we can avoid the casos situation vindo of dos 2015, países. but Eu we need acho to que treat access podemos to malaria chegar à interventions situação de 2015, mas specifically nós for the most precisamos garantir o vulnerable acesso a populations. intervenções We need to contra a malária, especificamente para a implement. população mais We vulnerável. need to implement, Precisamos and that is why it's implementar. very relevant. Implementar, The, isso é muito relevante. the proposal from WHO to promote Nós temos a proposta de promover message. hoje um trabalho e, com isso, temos essa mensagem especial So trazida aqui today, hoje. this webinar is about Esse webinário de hoje é challenge sobre essas of disparidades, accessing sobre os to desafios no most acesso marginalized population, à saúde indigenous people por parte in da Amazon população mais and also in marginalizada, como Central America, indígenas na região amazônica, like in também Panama, Colombia,
na região de Darién, Panamá, Colômbia, na América Central, populações no Pacífico, populações migrantes e outras populações de difícil alcance. São essas populações as que são mais desproporcionalmente afetadas pela malária. Os trabalhadores e suas famílias, alguns trabalhando em condições irregulares, são populações muito vulneráveis e afetadas pela malária na nossa região. Essas pessoas têm muitas dificuldades no acesso aos serviços de saúde. A população também em áreas fronteiriças. Algumas populações são móveis, em situação de mobilidade e estão em áreas que não têm fácil acesso a serviços de saúde. Também há situação em áreas urbanas. Essa foto é uma grande cidade na região amazônica. Há populações vivendo nessas condições e essas populações também são muito vulneráveis e enfrentam muitas dificuldades para ter acesso aos serviços contra a malária. Essa também é uma situação abordada hoje, situação vulnerável na situação de garimpo. Esse é um grande determinante da malária na região amazônica. Hoje, nós queremos ter uma resposta mais ambiciosa contra a malária. Nós queremos ter ações ambiciosas para que possamos oferecer acesso a diagnóstico e tratamento sem nenhuma barreira para as populações. A equipe da Malária na OPAS está procurando promover essa mudança. Não vamos continuar fazendo a mesma coisa, nós temos que fazer mais. Temos que melhorar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Precisamos maximizar o uso de testes rápidos em várias áreas diferentes. Precisamos fazer com que o tratamento seja um bem público e oferecer diagnóstico e tratamento em todas as instalações de saúde, ampliando o alcance dos agentes comunitários, das pessoas que trabalham nas comunidades. Precisamos também reconhecer as barreiras culturais e lidar com elas para melhorar o acesso ao tratamento e ao diagnóstico e também aumentar o financiamento para combater a malária. Essa é uma mudança que seria necessária para que possamos ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Essas são as intervenções mais importantes que precisamos promover no continente. Outro elemento crucial para melhorar a implementação é a ideia de organizar as intervenções no nível bem local. Precisamos estabelecer unidades operacionais. Nós temos que trabalhar com microepidemiologia, organizando equipes locais que seriam responsáveis pela eliminação da malária nessas unidades. Nós queremos melhorar o uso dos dados no nível local também e precisamos nos adaptar para agir nos contextos específicos. Desde 2019, a iniciativa Campeões contra a Malária reconheceu os esforços dos países, atores locais e comunidades na luta contra a malária na nossa região. Boa parte dessas experiências foi de reconhecimento dos esforços nesse trabalho com a população marginalizada. Vamos comemorando e promovendo algo que está relacionado a isso hoje. E aqui nessa sessão do webinar, eu gostaria de falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre a indicação dos candidatos para esse reconhecimento de campeões da luta contra a malária. Nós temos essa iniciativa Campeões contra a Malária, e com ela queremos mobilizar mais o trabalho para que possamos abordar a população mais marginalizada na região. Vamos começar com um vídeo curto que vai nos mostrar a implementação das medidas contra a malária
entre as populações mais vulneráveis. Muito obrigado. ¿Qué define a un campeón? O que define um campeão? É aquela pessoa que chega primeiro ou alguém para quem a meta é só um ponto de partida? Um campeão é egoísta ou será que seus sacrifícios, perseverança, convicções, dúvidas e triunfos inspiram e compartilham com outros? Um campeão se retira com a primeira dificuldade ou será que enfrenta cada adversidade, se levanta mais uma vez, continua seu caminho, porque sabe que todos que acreditam nele vão se esforçar também? Um campeão é tudo isso, é inspiração, sacrifício, perseverança, é acreditar, é compartilhar, é ser humilde. Um campeão enfrenta todas as adversidades para alcançar a sua meta e depois volta a recomeçar. Com uma ideia visionária, diante da urgência de enfrentar a malária, nasceu em 2009 a iniciativa Campeões contra a Malária nas Américas. O objetivo é identificar e honrar esforços inovadores que contribuíram significativamente para a superação dos desafios relacionados à malária na região. Ao mesmo tempo, vamos continuar apoiando o trabalho de campeões anônimos que acreditam que aquela linha que divide os que têm e os que não têm pode ser apagada. Então, há 13 anos, em várias áreas, em comunidades remotas, em condições adversas, a OPAS foi testemunha do trabalho, do sacrifício desses verdadeiros campeões. Estima-se que há 15 países com 100 unidades que tiveram impacto positivo, direto e indireto, por causa dessa iniciativa. Essa é a história. 2009, superando os desafios da malária nas Américas. (2010) 2010, abordagens inovadoras para alcançar grupos em alto risco. 2011 2011, fortalecimento dos elementos de apoio para superar os desafios da malária. 2012, melhores práticas no diagnóstico, testes, tratamento e vigilância para a malária. 2013, esforços integrados contra a malária para alcançar objetivos importantes. 2014, melhor gestão integrada dos vetores para a prevenção da malária. 2015, o trabalho contra a malária contribui para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2016, o trabalho contra a malária contribui para a eliminação da transmissão local da malária. 2017, o trabalho contra a malária contribui para o acesso universal. 2018, o trabalho contra a malária contribui para o fortalecimento do sistema de saúde.
2019, o trabalho dos municípios com alta carga de transmissão da malária para reduzir essa transmissão. 2020, melhores práticas em municípios com alta carga de malária durante a pandemia de Covid-19. 2021, municípios com alta carga diminuem a carga da malária. A iniciativa Campeões contra a Malária nas Américas estimulou muitos sucessos relacionados aos programas de controle e estabeleceu o caminho para os próximos passos. Aqueles que continuam nesse trabalho avançam firmes, seguros e com a confiança de que vão encontrar outros campeões, outros heróis anônimos, e assim vão gerar novas comunidades livres de malária. A Organização Pan-Americana da Saúde reconhece o trabalho valioso e a dedicação dos campeões contra a malária nas Américas, nessa tarefa incansável de criar comunidades livres da malária. Thank you very much. Good afternoon, Muito everyone. obrigado, boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa comemoração do Dia Mundial de Luta contra a Malária. Vou mostrar o meu slide nesse momento. Muito bem. Esse vídeo é bastante inspirador e está relacionado a essa apresentação que farei agora. Agora nós estamos procurando vincular esse dia de 2023 contra a malária com essa iniciativa dos campeões. Nós acabamos de assistir um vídeo que mostrou os vários campeões que nós tivemos desde 2009, de 2009 a 2021. Essa é a história dessa iniciativa. Nós analisamos essa iniciativa dos campeões contra a malária e fizemos isso para que pudéssemos responder melhor aos desafios futuros, também para criar um maior envolvimento dos ministérios da saúde, dos atores nacionais e locais, e também reelaboramos essa iniciativa para poder apoiar o trabalho realizado no nível nacional e que ocorre com a implementação das estratégias e planos. Nós revisamos a iniciativa no ano passado e acabamos com essas 3 ideias que nós queremos continuar promovendo nessa iniciativa dos campeões contra a malária. Em primeiro lugar, nós queremos ter um reconhecimento maior das ações contínuas. Em segundo lugar, nós queremos ter mais de um tema e mais de um campeão por ano. Vimos nos anos anteriores em que tínhamos campeões todos os anos e agora nós queremos também ver todas as boas práticas, tudo que pode ser replicado pelos países para que possam implementar suas estratégias nacionais para que todos possam ser reconhecidos e suas iniciativas possam ser promovidas. E, em terceiro lugar, nós queremos documentar as experiências dos países. A ideia aqui é ter um envolvimento maior dos ministérios,
dos atores locais. Nós queremos que haja essa documentação do que os países consideram que deve ser reconhecido como um trabalho de campeão nas Américas. Com base nisso, este ano, nós temos uma edição do campeão contra as malárias. Essa iniciativa foi lançada e vamos considerar várias equipes. Podemos ver que isso está relacionado ao trabalho da equipe que trabalha contra a malária. Isso foi apresentado hoje mais cedo. Nós temos um trabalho feito para reduzir a malária entre as populações que moram em locais de difícil acesso. Nós também devemos considerar várias municipalidades e os esforços locais para diminuir o número de casos. Também devemos verificar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Esse é um dos principais temas que estão sendo promovidos pelo programa regional. Também temos os modelos operacionais inovadores, conhecimento e evidência. As equipes podem trabalhar em colaboração também para combater a malária e conseguir reduzir assim os casos. Nós também podemos ter equipes trabalhando na eliminação da malária ou também na eliminação do Plasmodium falciparum especificamente. Então, nós queremos ver um bom impacto no controle da malária, na eliminação da malária. Tudo isso pode ser considerado na análise dos campeões contra a malária. Na edição de 2023, nós temos termos de referência que descrevem quem pode se candidatar. E aqui volto à discussão do ano passado. Quem pode se candidatar? Nós colocamos aqui uma lista de possíveis candidatos. Essa lista não é também completa, pode haver mais gente, mas os ministérios da saúde e programas subnacionais, há países grandes que têm secretarias de Estado também, há autoridades locais, há programas locais contra a malária, todos esses podem se candidatar. Os municípios também, redes de saúde local, prefeituras, secretarias municipais da saúde, qualquer entidade que tenha contribuído para essa luta contra a malária e que vem tendo um bom impacto e que quer mostrar seus resultados. Uma pessoa, um grupo de pessoas que realizaram um trabalho de grande impacto podem também se candidatar, ONGs podem se candidatar, universidades, grupos de pesquisa também. Quem tiver trabalhado com ideias inovadoras para reduzir ou eliminar a malária, o setor privado também, quem estiver envolvido nessa luta contra a malária e tenha tido resultados, pode também se candidatar. Qualquer interessado direto nessa área pode se candidatar. E também estamos promovendo o seguinte: alguém que conhece uma ONG ou uma instituição que fez um bom trabalho nessa área, pode apresentar a candidatura de terceiros, se você conhecer alguém que fez um bom trabalho nesse sentido. E como são apresentadas as candidaturas? Nós precisamos de detalhes, os detalhes estão na página da OPAS, basta ir para www.carro.org, lá vão poder escolher o idioma entre os 4 idiomas oficiais da organização. No próximo passo, devem procurar aqui o link para malária, e ao entrar nessa seção, vão ver a chamada de candidaturas, basta clicar lá, também vão encontrar os idiomas francês, português, inglês e espanhol. E nessa página, nós temos os detalhes sobre as candidaturas, como se candidatar, quem pode se candidatar, todos os detalhes para a iniciativa deste ano. E aqui temos os diferentes idiomas e
Também usamos as redes sociais da OPAS para divulgar as informações. Portanto, o processo para a candidatura à malária tem dois passos, duas fases, a primeira fase e a segunda fase. Na primeira fase, nós vamos receber a expressão de interesse, ou seja, que é um processo extremamente simples. Nós analisamos, vamos ver no próximo slide. E a segunda fase é a documentação mais detalhada. Vamos ver o que temos em cada uma dessas fases. Na primeira fase, como você pode se candidatar, temos um formulário que é apenas uma página no nosso site, que eu acabei de mostrar, onde você vai preencher o formulário com 3 perguntas muito simples e você envia para o escritório da OPAS no país aonde o candidato esteja sediado, ou pode enviar para esse e-mail, que é o meu e-mail, alexandrej@parro.org. E o que nós observamos neste formulário de uma página para a expressão do seu interesse, primeiramente, tem que colocar ali o nome pode ser, por exemplo, a Universidade da Colômbia, que tenha trabalhado em ideias inovadoras que poderão nos ajudar no controle ou lidar com o nosso programa de controle e eliminação da malária. O perfil do candidato pode ser ali a Universidade da Colômbia, isso é apenas um exemplo, e a equipe, ou seja, o que a equipe da Universidade da Colômbia, nesse exemplo, gostaria de apresentar como candidato para ser ali o campeão da malária no próximo ano, 2023. Portanto, temos ali um máximo de 50 palavras para descrever. E esse tema vai descrever o que é, o que foi feito. Nós já observamos, principalmente no último ano, que tinha um município. E ali um município ou uma medida que foi adotada naquele município que ajudou na luta contra a malária, reduzindo o número de casos naquele município. Aí, nesse caso, seria aquele local, aquele município. Qual foi o tema? Redução dos casos da malária. Esse seria o tema, na verdade. E qual seria a justificação, como exemplo? Aí vamos descrever, no máximo 500 palavras, quais foram as ações adotadas e o respectivo impacto ocorrido em função daquela específica ação, né? Um formulário muito simples. E aí, no final da página, você terá que preencher por que isso foi importante, tendo, então, o nome da pessoa que vai enviar esta candidatura. Quem quer que seja que estiver preenchendo tem que colocar ali o seu nome completo, aí a instituição afiliada, o telefone para contato e e-mail. Esta é a primeira fase, novamente. Quando essa manifestação do interesse seja a comissão do Comitê da Malária, nós vamos avaliar e enviaremos um feedback e vamos pedir aí, posteriormente, a documentação necessária, detalhada. Como eu disse, é uma apresentação mais para justificar detalhadamente o tema
que está sendo apresentada. Seria a segunda fase do processo de candidatura para esse ano de 2023. Nesta segunda fase, vamos precisar aí de uma justificação detalhada do tema que foi apresentado na primeira fase. Vamos ter ali os documentos que vão corroborar os esforços e também o impacto decorrente desses esforços, documentando também todos os desafios que foram enfrentados e as limitações que foram consideradas no processo de eliminação da malária. Como tivemos em anos anteriores, também esperamos que o candidato possa documentar isso através de uma documentação, por exemplo, de audiovisual, para corroborar a sua candidatura. Seria muito importante que falarmos sobre que o que foi discutido ano passado foi a questão sobre a sustentabilidade. Então, é muito importante documentar o aspecto da intervenção que tenha sido sustentável. Também essa documentação é enviada novamente para o mesmo endereço, para o escritório da OPAS no país ou diretamente para o meu e-mail. O candidato poderá também ter que preenviar mais informações, caso necessário. O processo de avaliação vai considerar um determinado período, que é definido, um prazo para cada fase, há um aspecto da veracidade da informação enviada e também toda a informação que tenha sido enviada de maneira completa. Então, estou apenas explicando como é o processo de candidatura. Em março, mês passado, nós já enviamos as propostas, já foi publicado, como eu mencionei, no site da OPAS e também outras mídias sociais da nossa organização. Hoje estamos aqui reforçando essa chamada, que já foi distribuída, disseminada para todos, e esperamos receber ali a apresentação, o interesse dos candidatos, provavelmente em maio. Em maio e junho, a comissão dos campeões vai avaliar vai verificar o que foi enviado e vai entrar em contato com os candidatos. Essa conclusão, em julho, vamos receber a documentação mais detalhada de todos os candidatos e, posteriormente, teremos a comissão fazendo a avaliação de todas as propostas enviadas, provavelmente entre setembro e outubro. No final de outubro, o candidato final será escolhido, os finalistas, na verdade, e os campeões serão reconhecidos no dia 6 de novembro, como nós sempre fazemos durante a celebração do Dia da Malária nas Américas. Muito obrigada. Essa foi uma breve apresentação, apenas para mostrar como que esse processo ocorre. Como se fosse uma recapitulação, na verdade, dessa grande oportunidade para promovermos essa iniciativa e também, eventualmente, receber algumas perguntas. Fiquem à vontade para utilizar a sessão de perguntas e respostas no chat e, caso tenham perguntas, vamos tentar respondê-las. Muito obrigada. Não vejo nenhuma pergunta ainda. The session is available, right? The host. A sessão de perguntas e respostas está disponível para quem quiser fazer pergunta. Correto.
Tem uma pergunta já ali, João. Q&A questions. Thank you. Yes. Dolan, thank you for your question. Muito obrigado, Dona, pela sua pergunta. I'm going to say sorry that A pergunta quer saber se esse torneio para campeões está aberto apenas para as Américas. Malaysia champion of the America. São os campeões das Américas, portanto, apenas nas Américas. Nomination from other Não vamos receber candidaturas de outras regiões, consequentemente. Yeah, there is a question from. João, tem uma outra pergunta do Brasil. Eu posso responder em português se você quer. I can approach in Portuguese if you want. Eu posso responder em português, caso queira. Yeah, please. Sorry, I'm putting it in Spanish. Yeah, please. But I don't see the question. Okay, it's Elder Figueira from Brazil. É o Está perguntando Helder Figueira, do Brasil. En el chat, no en el Q&A. Sí, por favor. Please, go ahead. The question is about if it is A pergunta é se seria possível para o município ou o estado submeter mais de uma proposta. Yes, definitely, it is possible. There is Sim, not any restriction é to possível. Não há nenhuma restrição. number of municipalities. Não há restrição em número de municípios, estados, países. A ideia principal desta proposta é incluir mais campeões, é reconhecer de que há, de fato, vários campeões na região. Campeão. E, sim, Helder, O estado do Amazonas, qualquer município pode apresentar mais de uma proposta. Obrigado pela pergunta. There is another one, John, for you. há uma outra pergunta para você, John, Yep, na sessão de perguntas e respostas. thank you. I've lost my QA section. I can read it for you if you Eu want. posso ler para você, caso queira. Qual é o prazo para a expressão de interesse, né, para enviar a sua carta de interesse? A pergunta é da senhora Patrícia Sanchez Bal. Here with my technology. So the deadline is in O prazo 26th of May. é dia 26 de maio, que cai numa sexta-feira. But we are not expecting. Mas Do not feel like waiting until the deadline to submit whenever you. não espere até o prazo para enviar a sua candidatura. No momento que você tiver ali a sua carta de interesse, por gentileza, envie o mais breve possível. Esse é o prazo, né? A data final para recebermos essas manifestações de interesse. Recebemos as candidaturas para este ano. Okay, I get my shot back. Is there any other question? No, no other. Há mais perguntas? Não. Não há mais perguntas na sessão de perguntas e respostas, nem no chat. Não há mais perguntas. Mas, claro que é uma excelente oportunidade também para perguntar a todos os participantes que nos ajudem, por favor, nas próximas semanas, para difundir esta chamada, né, essa proposta aí para candidaturas. Nós acreditamos que uma grande melhoria que podemos fazer nesse processo é sermos mais eficientes, capturando mais experiências no controle e eliminação da malária. Mas sabemos que é um processo e a ideia não é apenas reconhecer histórias de sucesso, mas também um dos principais objetivos dessa iniciativa
é promover e estimular a participação de todos. Então, poder capturar mais experiências é o que é mais importante para nós. Aproveito o ensejo para pedir a todos que, por favor, difundam esse processo de nomeação. É muito fácil, não é nada complicado, não há necessidade de informação muito complexa. É um processo simples, portanto, como o Dr. Alexander explicou muito bem, de acordo com as categorias distintas. Então, eu acho que agradeceríamos muito aí todos os esforços de todos, das pessoas que estão participando para difundir este programa. Não vejo mais perguntas. Não há mais. Não há mais perguntas. Já foi dito que repetir é importante para o aprendizado. Então, eu vou repetir aqui o que você acabou de dizer, pois estou pensando da mesma forma. Por favor, compartilhem na sua rede, com as universidades, enfim, com todas as partes interessadas que conheçam, não apenas do Ministério da Saúde, com o setor privado, ONGs, todas as instituições locais, por exemplo. Encorajem a todos que conheçam, que estejam trabalhando na eliminação da malária, que se candidatem. Não sinta-se que você tem certeza que você vai ganhar. Não, pois não é apenas todos os esforços que são 100% um grande sucesso. Podemos também ver esforços que estão sendo postos em prática e que podemos ali melhorar. Podemos usar essas ideias para apurar melhorias em outras áreas. Se uma ideia não é reconhecida como um campeão neste ano, ela pode ser melhorada e se tornar um campeão no próximo ano, enfim. Por favor, novamente, ajudem-nos a promover esta candidatura. Muito obrigada. Acho que estamos concluindo já esta sessão. Quero agradecer muito a todos por estarem aqui presente conosco nessa sessão, hoje à tarde. Muito obrigada a todos pela participação de todos e também quero agradecer à equipe da OPAS. Essa é uma excelente maneira ali de celebrar o Dia da Malária, defendendo e buscando mais esforços e reconhecendo a necessidade de melhorar as intervenções contra a malária, principalmente nas populações mais vulneráveis e marginalizadas. Muito obrigada a todos. Antes de concluirmos, gostaria de esclarecer um ponto especificamente. Eu me confundi com a data. No nosso site, temos ali 12 de maio por o prazo final para receber. Eu acho que foi o Helder que pediu. Helder, eu quero então me retificar. A data, o prazo final é dia 12 de maio, na verdade. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.